Vamos à promessa de hoje? Se encontra em 1 Reis capítulo 3, verso de número 5. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Salomão certamente teve um bom começo, pois ele amou ao Senhor, andando nos estatutos de seu pai, diz o verso de número 3. Mas um bom começo não garante um bom final. Saul, o primeiro rei de Israel, começou bem, com humildade e vitória, mas acabou sendo rejeitado pelo Senhor e suicidou-se no campo de batalha. O próprio Salomão escreveu em Eclesiastes 7:8: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. E em 7:1 do mesmo livro ele diz: melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Recebemos nosso nome logo após o nascimento, e entre o nascimento e a morte, ou melhoramos esse nome ou rebaixamos. Após a morte, não podemos transformar um nome ruim em um nome bom, ou um nome bom em um nome ruim. Grande é a arte de começar, escreveu um poeta, mas maior ainda é a arte de terminar. No início, Salomão amava o Senhor e obedecia a seus mandamentos. Sua caminhada demonstrou considerável devoção ao Senhor e à sua palavra, pelo menos nos primeiros anos, nos primeiros dias. Por isso o Senhor lhe visitara em um sonho. A ficção está repleta de histórias de fada, gênio, outra criatura imaginária que se oferece para conceder um desejo a alguém, ou mesmo 3 desejos a alguma pessoa. Mas estamos lendo aqui uma história factual, e ela registra que o Senhor apareceu a Salomão em um sonho, em resposta à adoração com sua oferta. E quando o Senhor aparece a Salomão, ele declara as seguintes palavras a ele: pede-me o que queres que eu te dê. Aqui o Senhor oferece a fonte liberal de bênção da aliança. Embora não sejamos reis, e embora não tenhamos o mesmo nível de responsabilidade do reino que Salomão tinha, o Deus a quem viemos não é o mesmo Deus pródigo e generoso. Este não é o mesmo Deus que nos encontra em Tiago capítulo 1, verso de número 5, onde o apóstolo insiste: se porém algum de vós necessita de sabedoria para lidar com seus problemas, provações, ou aqueles problemas e provações também que o próprio Tiago descreve no verso 2 e 4 do capítulo 1, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Tiago 1:5. É difícil reproduzir as palavras de Tiago exatamente no nosso idioma, mas gosto de traduzir sua referência a Deus literalmente: o Deus doador. Ele não é o mesmo Deus que vemos aqui em 1 Reis capítulo 3, que diz a Salomão para pedir, e em seguida no verso de número 13 diz: também até o que não pediste eu te dou. Não é este
o Deus de Mateus 7,11, que diz: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Mateus 7,11. Você vê como a generosidade de Deus deve nos atrair à oração. Portanto, Deus nos persuade nesse texto que nós lemos hoje a orar. Como John Newton disse: venha, minha alma, prepare seu terno. Jesus adora responder às orações. Ele mesmo te mandou orar. Portanto, não te direi não. Muitas passagens da Bíblia desafiam os crentes a pedir a Deus coisas muito específicas. Leia a Bíblia para se lembrar de como é importante pedir a Deus as coisas que precisamos. Deus espera que você peça tal como Salomão pediu. E Jesus disse: tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Mateus 21:22. Ele também diz: até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. João capítulo 16, verso de número 24. Se fôssemos resumir esses versículos, encontraríamos alguns princípios muito claros e concisos relacionados ao nosso pedido. Deus quer que lhe peçamos para suprir as nossas necessidades. Deus tem prazer em nos revelar seus desejos, suas formas de fazer as coisas também. Podemos pedir a Deus todas as coisas. Devemos sempre pedir com fé e em nome de Jesus. Deus responderá às nossas necessidades, não de uma forma que se oponha aos seus mandamentos, mas de uma forma que o agrade e lhe dê glória. Podemos ter certeza de que sempre que pedimos algo ao Senhor, Ele nos ouve e responde, dando-nos exatamente o que precisamos. E talvez pode não ser o que pensamos que precisamos, mas que sempre nos beneficiará. Lute todas as suas batalhas de joelhos e você vencerá todas elas. Deus contigo. Tenha um bom dia.